próximo semestre será de importantes definições no plano político nacional, que ocorrerão simultaneamente às eleições municipais. Em Brasília, senadores darão a palavra final sobre o processo de impeachment da presidente Dilma. E deputados irão julgar o pedido de cassação de mandato do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Também caberá ao Congresso se debruçar sobre projetos e reformas defendidos pelo governo interino de Michel Temer como soluções para o enfrentamento da crise. Temas para a nossa conversa com o sociólogo Rudá Risse. Bem-vindo, Rudá. Eu que agradeço aqui o convite, estar mais uma vez com vocês. Rudá, vamos começar nosso bate-papo aqui com uma avaliação do que foram esses primeiros 2 meses do governo interino de Michel Temer. Bom, os sinais são bem divergentes, vamos dizer assim. Por quê? Porque do ponto de vista formal, institucional, foi um governo desastroso, né? O primeiro mês, então, ele teve que nomear pessoas ligadas ao Eduardo Cunha, metade do ministério dele vinculado ao Eduardo Cunha. Depois ele teve que demitir vários deles, né? Por situações imorais, de envolvimento com corrupção. Os seus ministros falavam algo que depois tinham que desmentir. Nós tivemos até o Alexandre Frota sendo atendido em audiência formal pelo ministro da Educação. E foi um desastre. E continuou sendo. Agora mesmo, o Datafolha fez uma pesquisa que a Folha noticiou de maneira mentirosa a favor dele, teve que desmentir. Há tribunais, o Ministério Público Federal dizendo que impeachment não tem base sólida, agora tribunais internacionais. Do ponto de vista formal, portanto, foi um desastre total o governo dele, sugerindo políticas econômicas e sociais que abalam a sustentação dos mais pobres. Porém, surpreendentemente, o campo institucional desconsidera isso. É como se nós vivêssemos um mundo paralelo em que o campo institucional, principalmente o Congresso, não conseguisse enxergar nada disso que eu estou falando. Mas a população também, isso não tem a ver com o fato de que a população também não se mobiliza mais? Mas para que mobilizar? Críticas ao novo governo? Mas para que mobilizar? Qual é a necessidade de mobilizar? A não ser aguardar o impeachment e aí pedir o impeachment dele. O fato é que... Você vê possibilidade disso acontecer? Será que tem essa disposição hoje no Brasil? O que acontece é o seguinte: o Michel Temer não pode ser candidato em 2018. Ele é ficha suja. O primeiro presidente da República é ficha suja, né? Ele está com os direitos políticos cassados, né, para a eleição daí por diante. Então, isso significa que ele pode fazer o que ele quiser, que não está, e além do mais, a idade avançada, ele não projeta mais politicamente a sua carreira. Então, isso significa que ele pode fazer o que quiser, seja lá o que a população desejar. A população, nas pesquisas recentes, as pesquisas revelam que a população é absolutamente contrária a ele. Ao redor de 90% da população não quer o governo Temer, acha que ele não tem capacidade para ser presidente. Algumas pesquisas se aproximam muito do índice de Dilma Rousseff, outras ele está pior do que Dilma Rousseff. Então, assim, a população que ela está silenciosa. As pesquisas qualitativas, as poucas que nós temos, revelam que a população mais pobre está achando que é o mesmo de sempre, ou seja, é a elite que faz o que quer contra os pobres, e possivelmente a grande fatura em relação a isso não vai ser nas ruas, possivelmente vai ser nas eleições de 2018, com a possível retorno, inclusive, da esquerda, né? É bem provável que ocorra isso. Essa é a aposta, inclusive, do Lula e do PT, né? A Dilma não voltar a se tornar uma vítima, o impacto negativo do governo Temer ser ainda mais negativo e pesado para a população pobre em 2017, e aí sairia do bloco lulista, não necessariamente Lula. Parece que o escolhido é Ciro Gomes, um candidato que faria frente a esse bloco que governa hoje o Brasil. Isso num cenário de deterioração dos índices econômicos. Agora, se a economia der sinais de melhora com essas medidas que estão sendo tomadas pelo governo? É impossível ter medidas positivas. Impossível. Isso aí é um discursinho marqueteiro, de um marqueteiro sem grande qualidade técnica, que vem falando isso. Não tem como dar certo. Veja, a política adotada por Michel Temer aumenta o desemprego.
aumenta a segurança social, quebra políticas sociais, diminui o crédito para consumo popular, diminui muito a capacidade de ingresso nas universidades. Ou seja, uma coisa é você ser sempre pobre e desejar ter uma vida digna. A outra é você ter melhorado a sua condição de vida e piorar violentamente por esse governo. O que o setor financeiro tenta vender é que a economia está melhor porque a inflação está sob controle. Mas e o desemprego, que deve estar projetado para 13% na virada desse ano para o ano que vem? Ou seja, é isso que conta para a população pobre, que é a grande maioria dos brasileiros. Né? E o custo de vida da cesta básica? Agora com feijão, arroz, a quebra da safrinha de milho, não tem mágica nessa história. A questão do equilíbrio econômico é o seguinte: ou Michel Temer aumenta a captação de recursos e a arrecadação, indo para cima de quem sonega, aumentando impostos sobre quem é mais rico, ou ele faz o que ele está fazendo e aí ele perde o apoio eleitoral, inclusive, da maioria da população. Veja, o que eu estou dizendo não é nada contrário de quem elaborou o programa do Temer. Dizia Roberto Brant, numa entrevista ao Estado de São Paulo, ele que coordenou a elaboração de Uma Ponte para o Futuro, esse programa que ele vem adotando, dizia o seguinte: esse programa tem que ser feito rapidamente porque ele é impopular e nunca vai eleger ninguém. Então, não tem melhora da economia para a população pobre que é a que vota. Se ele continuar como ele está, a situação é de desespero para os apoiadores dele em 2018, não tenha dúvida. Como é que você viu a recente eleição de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara dos Deputados? Inclusive, ele foi eleito já admitindo, sinalizando que não terá medo de colocar em votação medidas eventualmente impopulares. O primeiro que assim, não foi o DEM que ganhou essa eleição, foi o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia do DEM é o deputado mais próximo de Eduardo Cunha. Sempre foi. O DEM estava decidindo pela cassação do Eduardo Cunha e ele era o único que continuava dizendo que não. Portanto, Rodrigo Maia, em primeiro lugar, é um candidato do baixo clero, que é quem manda mesmo hoje no Congresso. É o baixo clero, não são os partidos. Seria Rogério Rosso o candidato que representou essa turma? De jeito nenhum, acordão ao redor do Rodrigo Maia envolveu inclusive o Lula. Envolveu o baixo clero. Ele era o candidato. Né? O Rosso seria talvez o candidato mais declaradamente do bloco do Cunha. Mas o Rodrigo Maia, que eu volto a dizer, é o mais palatável de todos os candidatos que estavam presentes naquela eleição, do bloco do Eduardo Cunha. Quer dizer, é como se fosse mais ou menos um candidato moderado do grupo do Cunha. Ele é um candidato baixo clero, mas que com habilidade conseguiu atrair todos os grandes partidos ao redor dele, incluindo o PT. Né? Então, essa é a esquizofrenia do nosso Congresso e do campo institucional. Tudo acontece ao redor e eles parecem que estão numa passarela desfilando a última moda internacional. Parece que nada acontece no campo institucional. Porém, há dois fatores ainda. Um é essa questão da economia. Nós já temos hoje retratos importantes de uma insatisfação crescente da população mais pobre, em função principalmente da inflação e do desemprego. E nós temos um último fator, que não é para curto prazo, que é a rearticulação dos movimentos populares e organizações populares. E talvez a mais importante do último período é a criação de um partido das favelas, chamado Frente Favela Brasil, que tem como lideranças algumas pessoas muito importantes de favela, incluindo o mineiro, o Francis Lane, que é o presidente nacional da Central Única de Favelas. Não é só esse caso, mas eu estou citando várias reorganizações do campo popular ou de esquerda, ao contrário do que às vezes aparece publicamente, de que a esquerda não está se articulando, nem os movimentos. Estão sim, a resposta deve vir a médio, longo prazo. Na sua avaliação, medidas duras que atinjam a Previdência, a área trabalhista, podem ou não prosperar nesse semestre que vem, que é de eleições municipais, e também já se cogita corte de gastos, aumento de impostos, enfim, haverá clima para o governo conseguir passar essa pauta pelo Congresso? Clima haverá.
pelo que eu disse, é uma esquizofrenia. O Congresso Nacional está de costas para o país, né? O jogo é muito pesado, né? Há um acordão, inclusive, para safar várias pessoas que estão citadas em delações, né? Vários deles, inclusive de Minas, estão muito quietos, né? Que demonstra esse acordão claro, nítido. O problema não é o campo institucional e passar esses projetos. O problema é a duração dessas votações. Porque pode ocorrer em um ano e no ano seguinte cair novamente. Ou seja, essa coisa de política ter visão curta, de curto prazo, ela é muito perigosa, até para quem a defende. Político habilidoso pensa pelo menos a médio prazo, se não a longo prazo. Então, eu acho que passa, eu não sei quanto tempo dura. Avanços da Lava Jato, delações de empreiteiros que estão sempre sendo cogitadas na imprensa, isso pode representar uma ameaça à estabilidade do governo interino de Michel Temer também? Sem dúvida nenhuma. Esse talvez seja o fator mais imprevisível do próximo período da conjuntura. Nós vamos ter alguns momentos agora bem emblemáticos. Um deles são as Olimpíadas. Há uma promessa de muitas manifestações. Já tem uma manifestação já convocada para o dia 31 de julho e tem outra para o 9 de agosto. E esse é um terreno da imprevisibilidade. Nós sabemos qual que é o peso e qual o impacto de comoção nacional que nós vamos ter. Mas o mais importante, sem dúvida nenhuma, é o que você citou. Esse é um terreno pantanoso. Lava Jato e decisões do STF e do TSE podem alterar completamente esse cenário. Nós não temos muita clareza, nem sinalizações para isso, mas há muito analista que vem apostando que o Lava Jato e as delações, principalmente do Marcelo Odebrecht, e agora a homologação, né, de outros, né, do Machado, Sérgio Machado, que vão colocar toda a base, toda a cúpula do governo em polvorosa. Nós estamos fazendo aqui algumas projeções de futuro, mas o fato é que o processo de impeachment ainda precisa ser finalizado no Senado. Você acredita que o jogo já está jogado ou ainda há alguma esperança para a presidente Dilma de reverter o processo lá? Se o campo institucional, o Congresso, tivesse de alguma maneira vinculado às ruas, talvez, mas como não está, eu acho que o jogo já está jogado. E as sinalizações, como eu disse, são de que o Lula e o PT não querem a volta de Dilma Rousseff. A análise parece ser muito crua, basicamente o seguinte, e cruel: se a Dilma Rousseff retornasse, toda a crise econômica e os pacotes definidos pelo Congresso cairiam no colo dela, ela não teria apoio nem dos grandes veículos de comunicação, nem do alto empresariado e nem do Congresso, então a situação dela ficaria inviável. Ela teria que convocar novas eleições, mas isso teria que passar pelo Congresso. Se o Congresso quisesse dar um checkmate nela, daria. Ela teria que então jogar a população, incentivar a população a pressionar o Congresso, e ela não é uma líder carismática. Parece que, portanto, pelas sinalizações que nós estamos vendo, Lula e a cúpula do PT preferem que ela não volte, e aí com isso eles jogariam a população contra o Congresso, dizendo que já era um golpe mesmo. E isso deve ocorrer durante as Olimpíadas, e aí a pressão popular seria cada vez maior sobre o Temer e o Congresso. Temer continuaria baixando esses pacotes da maldade, e o que acumularia uma revolta para 2017, e aí surfaria de novo Lula e os lulistas na onda de desgaste de Michel Temer. Essa é a aposta, inclusive, de quem teria que estar fazendo de tudo para Dilma Rousseff retornar. Se esse grupo pensa assim, você imagina o restante como fica livre e solto para não querer a volta de Dilma Rousseff. Agora, você coloca Lula como a grande aposta da esquerda, né, para chegar forte em 2018. Agora, ele também corre o risco de ser inviabilizado juridicamente para a disputa. A Operação Lava Jato continua, ele é citado, é investigado. Como que fica? Tem um plano B para as esquerdas, caso Lula seja inviabilizado? Não, para as esquerdas não, para o Lula. O plano B é Ciro Gomes. Ele já vem fazendo uma articulação muito grande, e se você pegar os blogueiros todos ligados ao Lula, você vai ver que todos apostam em Ciro Gomes, estão postando vídeos dele, e assim por diante, nas redes sociais. Tal. Essa é a aposta que o Lula faz, né? Nesse momento. Né?
Mas há uma mobilização muito grande, como eu disse, de organizações populares, algumas lulistas, né, e outras não. Eu acho que o próximo período para as esquerdas vai ser de uma grande pluralidade de organizações políticas partidárias e populares, não partidárias, que deve retomar, talvez, um certo corpo e consistência desse bloco de esquerda. Aí o apoio não é a Lula, e muito menos a Ciro Gomes. Há uma série de nomes sendo falados, mas nesse momento que essas lideranças falam, como é o caso de Guilherme Boulos, o coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que é hoje o maior medo do Temer, né? Realmente ele tem uma capacidade de juntar milhares de pessoas em manifestações, né? Ele mesmo não fala que a questão eleitoral não é a mais importante. Do ponto de vista da esquerda partidária, o partido que mais cresce é o PSOL. Ele está em primeiro lugar nas eleições, nesse momento, intenção de votos no Rio de Janeiro, com o Freixo. Está em primeiro lugar em Belém do Pará, com Edmilson. Está em primeiro lugar em Porto Alegre, com a Luciana Genro. E está em terceiro lugar com Erundina em São Paulo. Russomano em primeiro, Marta Suplicy em segundo, com uma distância muito curta para Erundina, e Erundina já passou o Haddad, que é o prefeito do PT. Então parece ser um partido que, não a curtíssimo prazo, mas que se projeta na esquerda para ocupar o espaço, pelo menos uma parte dele, que foi uma vez do PT. Vamos falar um pouco de outros atores políticos relevantes. Marina Silva e a Rede, que vão estrear oficialmente em eleições agora em 2016. Passou a onda Marina? Você acredita que ela ainda tem a condição de se colocar como uma candidata forte à presidência da República? Eu acho que Marina tá para a Rede como Lula está para o PT. Ela é muito maior do que a Rede. E eu acho que a Rede atrapalha ela. A Rede foi... Aqui em Minas, por exemplo, parte do PT tentou capturar a Rede. E esfacelou em 3 grupos, né? E não é só aqui, né? No Rio de Janeiro, com o Molon, também tem uma situação muito delicada, em vários estados, São Paulo, né? Então, assim, a Rede... O que eu quero dizer é o seguinte, mesmo a Rede não sendo um partido real, mesmo a Rede já nascendo com muitas divisões internas, e todas elas sem programa, uma coisa mais personalista, né? De disputa pelo poder do partido, a Marina é maior do que o partido. Então, assim, eu acho que ela tem um capital político das outras eleições que, sem dúvida nenhuma, coloca a Marina como, de início, no páreo da disputa. Mesmo derrapando nas articulações com a política tradicional? Aí sim. Aí é daí por diante que nós não sabemos, né? Porque a eleição no Brasil ainda é muito cara, né? Mesmo com essa mudança, né, atual de toda a legislação eleitoral e com o fim do financiamento de empresas, mesmo assim, nós sabemos, vai ter Caixa 2, a eleição é muito cara no Brasil. Se prevê, por exemplo, a média de gasto para vereador em Belo Horizonte de R$1 milhão, né? Em São Paulo 3 a 4 vezes isso. Então fica difícil com a Marina se sustentar tendo outras siglas tão fortes e com nomes talvez tão poderosos quanto dela para ir até a reta final. Mas que ela está no páreo desde o início, eu não tenho dúvida nenhuma, pelo capital político dela, pela imagem dela, não pela Rede. Outro ator importante é o PSDB, ao qual Marina se aliou no segundo turno da última eleição presidencial, que teve como candidato o senador mineiro Aécio Neves. Como partido, o PSDB poderá se equilibrar entre esse apoio que está dando ao governo Temer e os seus planos para 2018? Olha, as últimas pesquisas revelam que, a última do Datafolha, que o PSDB, os candidatos do PT estão caindo, né? Eles não estão se estabilizando, eles estão perdendo... os candidatos do PSDB. Do PSDB. O Lula continua em primeiro, mas não passaria no segundo turno, perderia, caso fosse a Marina ou José Serra, mas os candidatos do PSDB talvez não chegassem no segundo turno, porque eles estão em queda, todos eles, né? Aécio Neves, Alckmin, José Serra. O PSDB, portanto, nesse momento, eu já tinha falado isso na última vez que eu vim aqui, possivelmente seria aquele que mais sofreria com o impeachment e com a composição com o governo Temer. Seria aquele que teria mais a perder, e parece que, de fato, a população não está perdoando, né, essa política. Bom, de qualquer maneira, há uma saída,
que é uma saída tão arriscada quanto essa de estar no governo Temer, que é uma saída espetacular nos próximos meses. Parece que esse a grande preocupação do núcleo duro do governo Michel Temer, por exemplo, com José Serra saindo e denunciando essas políticas ou erros, e aí ele poderia se projetar como um candidato do PSDB que não teria a herança maldita de Michel Temer e que teria, de alguma maneira, a defesa parte do programa de Michel Temer, que é apoiado pelos grandes empresários. Então, ele não sairia mal, ele sairia como um candidato com consistência, com nome, com um partido forte, mas que não estaria envolvido com a trama do governo Temer. Então, o PSDB teria alguma chance, talvez com esse desenho. Eu imagino que teria outras alternativas, mas essa que mais se comenta em relação à estratégia do PSDB e que o próprio PMDB teme, né? Como você explica... Desculpa o trocadilho. Como você explica o fato do PSDB, após ter atingido 48,5% dos votos no segundo turno da última eleição presidencial, cair tanto na preferência dos eleitores, num cenário em que o governo eleito se complicou? A presidente foi afastada, seria natural, em tese, de que o partido que disputou com ela estivesse colhendo os frutos dessa impopularidade, mas não foi o que aconteceu. Eu acho que tem vários elementos, não um só. O primeiro é que todos os grandes partidos do Brasil, PMDB, PT e PSDB, estão em queda de popularidade. Todos os três. A segunda questão é que parte de quem votou no Aécio Neves aguardava que ele se mantivesse como oposição, de fato. E nesse caso a oposição significaria inclusive a Michel Temer, né? Seria uma alternativa global à chapa PMDB-PT. E eles acabaram se aliando ao Temer, dando a entender a uma parte que eu imagino que seja uma parcela não muito grande do eleitorado do Aécio, de que o PSDB é oportunista. Assim, foi porque era a chance de estar no governo, ao invés de disputar mesmo o Brasil. Nós temos um terceiro problema, e que é a própria história recente do Aécio Neves. Quer dizer, ele foi citado 12 vezes em delação. Ele é o campeão de delações dentro do PSDB. Né? E tanto que o obrigou a se afastar totalmente do cenário nacional. Ninguém mais vê o Aécio fazendo pronunciamento, aparecendo, dando declarações, fazendo críticas. Né? Ele desapareceu do cenário nacional. E por que ele desapareceu? Porque assim ele não é visado de maneira tão contundente pelos órgãos de fiscalização e pelos órgãos de imprensa. Então ele próprio está dando toda a sinalização de que a situação dele não é boa. Não é? Ora, tudo isso conspira contra o PSDB. A situação em São Paulo não é também a mais favorável para o Alckmin. Nós tivemos uma ocupação de escolas e se tem algo que mancha um governo estadual é greve ou ação na educação, porque ela é capilar, ela está em todos os municípios do estado, né? E todos têm alguém da família que é funcionário da educação, né? Então, assim, além da saúde, a educação, você ter a educação como inimigo seu no governo estadual é um desastre. Então, nós estamos tendo uma convergência de situações que não são típicas do PSDB, mas do cenário político em relação à população. E tem também situações que não são do PSDB, mas de um ou outro personagem dele que estão em maus lençóis. Né? Rudá, ao longo de toda essa nossa conversa fica claro a perda de força de partidos tradicionais. Sempre se fala na reforma política como uma possível solução. Mas que reforma seria essa e há no atual Congresso algum espaço, e na atual conjuntura política do Brasil, algum espaço para essa reforma avançar? Bom, espaço não há, mas o problema é que muitas vezes a reforma política ocorreu no Brasil para salvar os dedos. Né? A reforma política do regime militar foi para dividir a esquerda. Eu acho que se o cenário for cada vez mais catastrófico para os grandes partidos, assim como ocorreu agora com a eleição do Rodrigo Maia, que eles todos se articularam, se uniram, para poder ter um lugar ao sol, a todos, né? Pode ocorrer também uma reforma política meia sola para salvar os dedos de todos esses grandes partidos contra os pequenos. A população, eu imagino, a partir de agora vai votar
em outsider, em pessoas que não têm grande projeção, em partidos que são menores, porque a frustração é muito grande e as pesquisas todas convergem para isso. Então é como se tentamos e aquele que parecia ser melhor, quando chega, faz a mesma coisa ou pior do que o anterior, né? Então não nos representa. Aliás, esse é o discurso desse partido que eu estava falando das favelas. O discurso deles não tem esquerda, não tem direita. Não é isso que marca a política. O que marca a política são os de baixo e os de cima. É o mesmo discurso do Podemos da Espanha. Parece que o século XXI é um século que questiona esses grandes partidos, né? Vamos ver como é que fica para o futuro. Rodar, muito obrigado por participar conosco mais uma vez do Mundo Político. Eu que agradeço. Eu conversei com o sociólogo e cientista político Rodar Risse. Nossos assuntos foram os primeiros meses do governo Temer, do governo interino de Michel Temer, e também as projeções para o cenário político em Brasília ao longo do restante de 2016. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.